Olá pessoal, questões comentadas aí agora sobre tribunais e juízes militares e tribunais de justiça e juízes do estado, semana 9, dia 7. A primeira questão vai falar: se um militar for denunciado pela prática de um delito que seja tipificado tanto na legislação penal comum quanto no Código Penal Militar. Então, o militar cometeu um crime aí, ou um delito. Aí nós temos lá a previsão no Código Penal e também no Código Penal Militar. Aí ele vai dizer que a Justiça Militar será competente para processar e julgar o eventual habeas corpus impetrado pelo referido militar. E agora, a quem compete processar e julgar esse habeas corpus, que pode ser preventivo ou salvo-conduto, ou habeas corpus depois de preso, que é o liberatório? Vai ser a chamada também justiça castrense, ou seja, justiça militar. Vamos ver o que o STF fala sobre isso. O paciente foi denunciado pela prática do delito do artigo 315 do CPM, classificado como crime militar em sentido impróprio, porque impróprios são aqueles que, embora previstos na legislação penal comum, também estão tipificados no CPM, por afetarem diretamente bens jurídicos das Forças Armadas. Então quem é o sujeito passivo aí? As Forças Armadas. Então por isso que é competente aí, portanto, para processar e julgar o paciente a Justiça Castrense, ou seja, a Justiça Militar. Portanto, questão correta. Questão número 2, o STM é composto por 15 mocinhas. Somos todos mocinhas. 15 anos começa a ser mocinha, ok? Vitalícios, o que é vitalício? Um cargo vitalício é aquele que ele é mais estável, vamos dizer assim, mais com menos possibilidades de perder esse cargo, menos possibilidade que um servidor estável, ou estabilidade do servidor público. Então nós temos lá a CLT. Depois, em grau de estabilidade, nós temos o servidor estatutário, então que ele vai ser estabilizado, vamos colocar estável, está em graus de diferentes aí de vínculo. Como que eu posso dizer assim, aquele vínculo que ele é mais protegido pela legislação, de forma que para eu perder esse cargo ele vai ter que ser algo bem mais relevante do que, por exemplo, um seletista, ok? Então, o seletista estável, depois tem o cargo vitalício, certo? Então aqui eu posso perdê-lo pelo um PAD, processo administrativo disciplinar. Então processo que administrativo, aqui somente o que? Processo judicial transitado em julgado, ou seja, ele é mais garantido é uma prerrogativa que é extensiva aí aos ministros, aos membros do judiciário. Para que isso? Para que ele consiga fazer julgamentos mais imparciais, para que ele não sofra pressões externas, ok? Pronto, até aqui tá ok. Que por serem todos oficiais oriundos das Forças Armadas, o STM ele não é composto por todos os oficiais oriundos das Forças Armadas, ok? Devem ser brasileiros natos, oficiais das Forças Armadas, sim, mas como não são todos que são brasileiros natos. Então nós temos a composição o que? De 4, vou pôr aqui diferente. São oficiais generais. Oficiais generais do último posto. Então aqui nós temos 4 do Exército Brasileiro. Nós temos quantos? 3 da Força Aérea Brasileira. Nós temos 3 Marinha do Brasil. Então aqui deu quanto? 10 mais 5 civis. Então esses civis não são militares, por óbvio, então não precisa ser brasileiro natos também. Então resposta incorreta aí. Onde está isso? Artigo 123. Olha que interessante. O STM compor-se-á de 15 ministros.
vitalícios nomeados pelo presidente da República. Agora que eu digo que é interessante, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal. Cadê a maioria absoluta aqui? Qual é a... para você gravar, não, talvez não seja isso, mas quando o legislador foi fazer lá o constituinte originário, foi se debruçar na Constituição Federal, ele pensou aí no recente, estava saindo de um regime jurídico militar, um regime jurídico não, um regime militar. E por estar num regime militar, o que acontecia? Poderia acontecer nesse caso aqui, essas indicações serem frustradas. Por que serem frustradas? Porque nós estamos aqui, temos 3 entre oficiais generais da Marinha, 4 do Exército e 3 oficiais generais da Aeronáutica. Olha, todos têm que ser aqui da ativa e do posto mais elevado da carreira, ou seja, se eu sou general do Exército, vou trazer um exemplo do Exército aqui, ó, tem 3 generais. Temos o primeiro, que é o general de divisão, vai para o segundo, general de brigada, e o terceiro vai ser general de exército. Então somente esse cara aqui vai poder ser nomeado, e os outros aqui são 5 entre civis, ok? Então esse general aqui, ele certamente passou pelo período aí da ditadura. Então, para evitar que viraram a página da ditadura, a Constituição Federal fez isso, e para evitar que os ministros militares tivessem que passar pelo crivo da maioria absoluta do Senado Federal, então não colocaram a maioria absoluta aqui. Então, só para você lembrar na prova, quando cair assim, a maioria absoluta, vai estar errado. Só para você lembrar essa historinha aí, que é a história da carochinha, só não tem sentido o que eu falei, mas é só para você lembrar, ok? Fechou. Então, estava errado porque não são todos oficiais. Questão número 3. De acordo com o princípio constitucional da reserva legal, as normas que prevêem os crimes militares são taxativas, devendo tais crimes estar tipificados em dispositivo próprio específico. Exemplo, todos os crimes vão ter que estar previstos no Código Penal Militar, correto? Correto. Então não são extensíveis, então eu não posso pegar um crime comum e classificá-lo ele como crime militar porque não está no CPM, correto? Então veja, o artigo 124 vai falar que a Justiça Militar compete em processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Então tem que estar definido em lei para ser crime militar, perfeito? Então o STF vem dizer que os crimes militares situam-se no campo da exceção. As normas em que são previstos são exaustivas, um rol taxativo, portanto. Então, item correto. Questão número 4 vai falar que no STJ, não, no STM, poderá ser constituído órgão especial para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas à competência do Tribunal do Pleno. O que acontece? O Pleno são todos os ministros juntos, julgando, processando. E às vezes isso fica um tanto quanto difícil, certo? Para atender a agenda, para que todos os ministros velhinhos ali que não estejam, por exemplo, numa consulta médica lá, alterando lá o modelo da bengala dele. Tô brincando. Então, para que eles estejam todos juntos, imagina o STM, são 33 ministros, o Pleno vai ter que estar os 33 ministros. Então, para evitar isso, a Constituição Federal, olha, alguns casos que o próprio Pleno vai dizer quais são as atribuições desse órgão especial, o que ele pode processar e julgar. Então, essas atribuições, elas vão ser de competência do Tribunal do Pleno, e eles é quem vão decidir o que vai para esse órgão especial. Mas para eu compor um órgão especial dentro de um tribunal, certo? Qual é a situação? Qual é o requisito? Que eu tenho quantos julgadores? Número, tem que ter o que? Um número superior a quanto? Superior a
25 julgadores. Se é superior a 25 julgadores, tem que ter o que? No mínimo 26. Exemplo, quem tem mais do que 26, STJ. Tem quantos? 33. Aqui, nós temos o que? O STM, nós temos quantos membros mesmo? 15. Então, pode ser constituído um órgão especial? Não pode. Perfeito? Então, questão incorreta. Artigo 93, inciso 11, vai falar que nos tribunais com um número superior a 25 julgadores poderá, faculdade, ser constituído órgão especial com o mínimo de 11 e o máximo de 25 membros para exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno, provendo-se a metade das vagas por antiguidade e outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno. Então, o que acontece aqui? Por exemplo, o STJ. O STJ, temos quantos? 33 membros. Temos 33 membros. Qual é a situação? Então, ele pode constituir um órgão especial? Resposta sim. Mínimo vai ser de quanto? Mínimo de 11. E o máximo? Máximo de, aqui ó, 11 e o máximo de 25 membros. Eu posso constituir 3, como o STJ se compõe aí de 33 ministros, eu posso compor 3 órgãos especiais, todos de 11? Resposta não. É apenas um órgão especial, não mais do que isso. Então a questão errou porque ela diz que poderia ser constituído um órgão especial, aí no STM não pode. Questão número 5. Compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos no texto constitucional. Certo ou errado? Certo. Cabendo à lei complementar dispor sobre a organização e funcionamento dos tribunais militares. Lei complementar não. É uma lei ordinária. Por quê? Por falta de previsão legal no artigo 124. Aqui diz que então compete à Justiça Militar, compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Ele diz que a lei disporá sobre a organização e o funcionamento da competência da Justiça Militar. Então lembra aquela historinha que eu contei lá para ser lei complementar, um rito mais mais qualificado, um quórum qualificado, é mais gente que eu preciso, a maioria absoluta lá do povo do Congresso agora, ok? Então, para que ocorra uma lei complementar, a gente vai estudar esse processo legislativo, ok? Mas para que ocorra, então, aí uma lei complementar é um rito mais robusto. Então, veja, lembra que eu falei da Justiça Militar e dos militares. Então, a ideia é que seja aqui uma lei ordinária. Sempre quando você vir na Constituição escrito lei, e não traga aí que é lei ordinária ou lei complementar, vai ser o que? Lei ordinária, certo? Que é a lei mais, entre aspas, comum aí. Questão número 6. No que diz respeito ao Poder Judiciário, a Constituição atribui à Justiça Militar, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e territórios, a competência exclusivamente penal, restrita aos crimes militares definidos em lei. Nós temos 2 erros aqui. Qual o primeiro erro? Que ele está dizendo que a Constituição Federal, ela atribui à Justiça Militar, ele está dizendo que está atribuindo para a Justiça Militar no âmbito da União, está se separando Estados e DF, essa competência. E a Constituição Federal, ela traz o que? Que poderá ocorrer uma lei estadual, ela pode criar, mediante proposta do Tribunal da Justiça, quem? Uma Justiça Militar Estadual.
Então veja, como que eu vou atribuir o Estado, por exemplo, algo que a própria Constituição Federal falou assim, ó, não existe, mas o Estado poderá constituir, poderá criar. Então como que eu vou atribuir a competência para esse Estado, para ele processar e julgar aí essa competência na esfera penal? Ou seja, se eu estivesse delegando e não existisse essa justiça militar estadual, significa que não ia ocorrer o processamento e o julgamento desse crime enquanto não ocorresse a criação. Então, tá errado. Então, quando não tem, vai competir a justiça militar da União. Outra coisa, competência exclusivamente penal. O que acontece quando você vê quando você vira uma palavra como somente, exclusivamente, normalmente o examinador somente, certo? De mentira. Okay. Então, por que não pode ser exclusivamente aos crimes na esfera penal? Porque nós também temos nós temos duas situações. Nós temos a primeira situação, por aqui, assim, que vai ser o quê? Crimes militares. Estes são os primeiros que cabe à justiça militar. E os outros são o quê? São as ações judiciais. Contra militares. Então veja que aqui não é só exclusivamente penal, perfeito? Então vamos ver o que diz a Constituição aí para gravar ainda mais. Artigo 124, parágrafo 3º, diz que a lei estadual poderá criar, então olha, poderá criar, então não existe, mediante proposta do TJ, a Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça, e em segundo grau pelo Tribunal de Justiça ou Tribunal de Justiça Militar, nos estados, a condição em que o efetivo militar seja superior a 20 mil integrantes, ok? Então, eu tenho 20 mil militares, então eu posso criar essa justiça militar. Tenho 19 mil, então não posso. Acima de 20, então eu posso. Compete à justiça militar estadual processar e julgar os crimes, os militares, dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra os atos disciplinares militares. Então, erro da questão que era exclusivamente penal, e também que a Constituição atribuiu a justiça aí no âmbito da União, Estados do Distrito Federal, que ela está dizendo que cabe a eles, tá? E essa daqui, uma questãozinha aí para quem estava com saudades do palhaço. Vamos lá. São da competência da Justiça Comum Estadual o processo e o julgamento de todas as contravenções penais, ainda que cometidas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União. Então veja, compete à Justiça Estadual Comum, é isso que ele está falando. Na vigência da Constituição de 88, o processo da contravenção penal, então processo da contravenção penal, ainda que praticada em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades. Então, ele está falando aqui sobre quem? Sobre os crimes, não, está falando sobre contravenção penal.
Então, em poucas palavras, diferença de crime e contravenção penal. Alguns dizem que o crime é um crime anão, contravenção penal, certo? Então, o crime é maior relevância, maior potencial ofensivo. Contravenção penal é menor. Então, veja. Então, aqui está dizendo que no âmbito na vigência da Constituição Federal, o STF está dizendo que o processo de contravenção penal, independente aí, então, o que? Se seja em detrimento de bens de terceiros ou de interesses, ou interesse da União ou de suas entidades, compete então aí a Justiça Estadual Comum, contravenção penal. E aqui ele vai dizer que são de competência da Justiça Comum Estadual o processo e o julgamento de todas as contravenções penais. Opa, mas para aí, então ele está falando que é de todas, está falando das contravenções penais. Então tá certo, porque aqui ele está falando que compete à Justiça Estadual processo sobre contravenção penal, mesmo que praticado em detrimento de bens, serviços e interesses da União. Mesmo nas causas aí que a União for aí o sujeito passivo ou as suas entidades, ainda assim vai ser a contravenção penal processada e julgada por quem? Pela Justiça Estadual Comum. Então, se você olhar aqui, então são competência da Justiça Estadual o processo e o julgamento de todas as contravenções penais. Compete ou não compete à Justiça Comum, ainda que cometido em detrimento de bens, serviços ou interesses da União? Resposta: você acha que é sim ou não? Está aqui como sim, e o gabarito diz que é não. Beleza? Então, vamos deixar essa questão como última aí desse módulo, para não ficar tão grande. A gente vai para o próximo aí na sequência. Um abraço.